Vamos a leer una palabra maravillosa. Senhor Jesus, Señor Jesús, nós te amamos. te amamos, Reconhecemos a necessidade que temos do Senhor. reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Abre os olhos do nosso coração. Abre los ojos de nuestro corazón. Ajuda-nos a ver o propósito que há em ti. Ayúdanos a ver el propósito que hay en ti. Perdoa os nossos pecados. Perdona nuestros pecados. Quantas coisas temos vivido fora do teu propósito. ¿Cuántas cosas hemos vivido fuera de tu propósito? E encomendamos agora os nossos Y corações. encomendamos ahora nuestros corazones. Pedimos que o teu Espírito nos visite. Y pedimos que tu Espíritu nos visite. O Senhor conhece cada mulher que está aqui. Conoces a cada mujer, Cada homem. cada hombre. O Senhor conhece os nossos filhos. Tú conoces a nuestros hijos. O Senhor sabe quais são as necessidades. Y tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Senhor, toma a tua palavra Señor, toma tu palabra e aplica ela aos nossos y corações. aplícala a nuestro corazón. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 11, não precisam abrir. Colosenses capítulo 3, versículo 11, no necesitan abrir. Diz assim: para que Cristo seja tudo em todos. Dice así, para que Cristo sea el todo en todos. Toda vez que nós estudamos as Escrituras, nós temos que ter Cristo em mente. Siempre que estudiamos las Escrituras necesitamos tener a Cristo en nuestra mente. Toda vez que estudamos o casamento e os filhos, temos que ter Cristo em mente. Y toda vez que estudiamos el matrimonio y los hijos tenemos que tener a Cristo en mente. Efésios diz que todas as coisas vão convergir para Cristo. Efesios dice que todas las cosas convergirán hacia Cristo. Nosso casamento precisa convergir para Cristo. Nuestro matrimonio necesita convergir hacia Assim como os nossos filhos precisam convergir para Cristo. así como también nuestros hijos necesitan convergir hacia Cristo. Então nós vamos começar a estudar agora sobre papéis. Entonces vamos a comenzar a estudiar ahora sobre roles. E para estudarmos sobre papéis, você tem que ter em mente Cristo. Para estudiar sobre los roles usted necesita tener en mente a Cristo. Esse assunto é um assunto muito delicado, Este es un asunto muy delicado, porque o inferno se levanta porque el infierno se levanta com todas as forças. con todas las fuerzas. Por que que Deus em Gênesis 1, 2 e 3 definiu papéis? ¿Por qué es que Dios en Génesis 1, 2 y 3 definió roles? Porque o assunto é importante. Porque el asunto es importante. Quando você vai deixar um filho numa festa infantil, Cuando usted va a dejar a su hijo en una fiesta infantil, você recomenda para ele como se comportar várias vezes. usted le recomienda cómo debe comportarse varias veces. Não sobe em tal lugar, No subas a tal lugar, cuidado com tal coisa, cuidado con esa cosa, ouve a tia. escucha a la tía. Nós recomendamos muitas vezes. Nosotros les hacemos recomendaciones muchas veces. Deus está fazendo isso com um assunto chamado papéis. Y Dios está haciendo lo mismo con un asunto llamado roles. Porque se nós não estivermos dentro do nosso papel, Porque si no estamos dentro de nuestro rol, a engrenagem não funciona. el engranaje no funciona. Nós vamos ter um problema no funcionamento. Vamos a tener un problema de funcionamiento. E por que que eu digo que o inferno se levanta? ¿Y por qué digo que el infierno se levanta? Porque o assunto de papéis é aceito em qualquer instituição. Porque el asunto de los roles se acepta en cualquier institución. Papéis é aceito no exército, Los roles se aceptan en el ejército, papéis é aceito no governo. los roles se aceptan en el gobierno. Não existe uma empresa bem-sucedida que não tenha organograma. No existe ninguna empresa exitosa que no tenga un organigrama. Papéis são aceitos no esporte. Y los roles se aceptan en el deporte. As medidas dos homens são diferentes das mulheres. Las medidas de los hombres son, por ejemplo, distintas a las de las mujeres. Exige-se do homem um tanto e da mulher menos. Se exige en el deporte se exige del hombre tanto y de la mujer menos. E em tudo os papéis são aceitos. En todo los roles se É aceptan. um assunto normal. Es algo normal. Mas quando se fala de papéis no casamento, Pero cuando se habla de roles en el matrimonio, a sociedade se levanta. la sociedad se levanta. O inferno se levanta. El infierno se levanta. Entra o machismo.
entra el machismo, entra o feminismo, entra el feminismo, dizendo que não pode haver distinção entre homem e mulher. diciendo que no puede haber distinción entre hombre y mujer. O inferno se levanta porque é um princípio bíblico. El infierno se levanta porque es un principio bíblico. E se nós não compreendermos com exatidão os Y papéis, si no comprendemos con exactitud los papeles, los roles, nossa casa não alcança tudo que poderia. nuestra casa no alcanza todo lo que podría alcanzar. Os irmãos estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? É um princípio muito simples. Es un principio muy simple. Nós já abrimos hoje de manhã Gênesis 1:27. Hoy en la mañana ya abrimos Génesis 1, 26 y 27. Agora eu quero que os irmãos vejam o 28 e o Y 29. ahora quiero que ustedes puedan ver el 28 y el 29. Vejam o que a Bíblia diz. Vea lo que dice la Biblia. Génesis 1, 28 y 29. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Queridos, os irmãos vão me ouvir com muitos cuidados. Hermanos, necesito que me escuchen con mucho cuidado. O homem é o cabeça, El hombre es la cabeza a mulher representa a igreja. y la mujer representa a la iglesia. Mas nós temos que entender que na tipologia Pero necesitamos entender que en la tipología nós temos uma reserva nessa comparação. tenemos que hacer una reserva en esta comparación. Prestem atenção, Cristo é perfeito, Cristo es perfecto a mulher a noiva é imperfeita. y la novia es imperfecta. Este homem perfeito está limpando esta noiva imperfeita. Este hombre perfecto está lavando a esta novia imperfecta. Vamos olhar agora o casamento. Ahora vamos a mirar el matrimonio. A mulher é imperfeita, La mujer es imperfecta. ela precisa ser lavada. Ella necesita ser lavada. O problema é que nós não somos perfeitos. El problema es que nosotros no somos perfectos. Então a tipologia ela não é plena. Entonces la tipología no es plena. Porque quando eu falo de Cristo e da igreja, Porque cuando yo hablo de Cristo y la iglesia, tudo que Cristo diz para a igreja é perfeito. todo lo que Cristo le dice a la iglesia es perfecto. Tudo que ele diz é exato. Todo lo que él dice es exacto. Mas quando eu falo do casamento, Pero cuando hablo del matrimonio, quantas vezes nós erramos? ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos? Quantas vezes nós homens opinamos em coisas que Deus não está presente? ¿Y cuántas veces damos opiniones nosotros los hombres en cosas que Dios no está presente? Então, tendo isso em mente, Entonces, teniendo esto en mente, nós somos o cabeça, nosotros somos cabeza, imperfeitos, imperfectos, mas ainda somos o cabeça. pero todavía somos cabeza. Porém, eu quero que vocês vejam essa verdade de acordo com esse texto. Sin embargo, quiero que ustedes vean esta verdad de acuerdo con este texto. O Senhor aqui está propondo um governo conjunto. Aquí el Señor está proponiendo un gobierno conjunto. E eu preciso explicar o que é isso. Necesito explicar qué es esto. O homem é o cabeça. El hombre es cabeza. Na reunião do corpo, nós representamos Cristo. En la reunión del cuerpo nosotros representamos a A Cristo. mulher representa a noiva. Y la mujer representa a la novia. Isso não pode ser perdido. Eso no se puede perder. Mas no versículo 28 e 29 está sempre no plural. Pero en el versículo 28 y 29 está siempre en el plural. Porque o governo aqui é feito pelos dois. Porque aquí el gobierno es realizado por los dos. Do ponto de vista de Deus, o homem e a mulher não são maiores um que o outro. Desde el punto de vista de Dios, el hombre y la mujer no son mayores el uno que el otro. Os dois têm o mesmo valor. Los dos tienen el mismo valor. 1 Coríntios 11 diz que um depende do outro. Primera de Corintios 11 dice que el uno depende del otro. Diz que a glória da mulher é o homem. Dice que la gloria de la mujer es el hombre. Porém, o homem nasce da mulher. Sin embargo, el hombre nace de la mujer. E que tudo vem de Y Deus. todo viene de Dios. Então vamos entender a mente do Espírito nesse Entonces assunto. vamos a entender la mente del Espíritu en este asunto. Nós precisamos de 4 ouvidos para discernir a voz de Deus. Necesitamos 4 oídos para discernir la voz de Dios. Vou dar para vocês um dado da ciência. Voy a entregarles un dato de la ciencia. A ciência diz o seguinte, a ciência da oftalmologia, La ciencia de la oftalmología dice lo siguiente. diz que o homem enxerga estreito Dice que el hombre mira estrecho e longe. y lejos. O homem não tem visão lateral. Los hombres no tienen visión lateral.
Aliás, antes de eu falar isso, eu preciso falar uma outra coisa. Pero antes de hablar esto necesito decir otra cosa. Se imagine com a mente de um criador. Imagínense en la mente del Creador. Digamos que uma pessoa convidasse 10 engenheiros aqui para construir um caminhão. Imagínense que una persona invitase a 10 ingenieros de aquí para construir un camión. Então esses 10 irmãos têm a responsabilidade de pensar este caminhão. Entonces estos 10 hermanos tendrían la responsabilidad de pensar este camión. Qual seria a primeira pergunta que esses 10 irmãos fariam? ¿Cuál sería la primera pregunta que estos 10 hermanos harían? Para que é o caminhão? ¿Para qué es el camión? Qual é a finalidade? ¿Cuál es la finalidad? Ele vai carregar carga grande ou carga leve? ¿Va a llevar carga grande, una carga grande o una carga liviana? Ele vai andar dentro da cidade ou só fora da ¿Va a cidade? andar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Ele precisa manobrar em lugar estreito ou não? ¿Necesita maniobrar en lugares estrechos o no? Pense com a mente do Criador. Piense con la mente del Creador. A finalidade, a função determina a estrutura. La finalidad, la función determina la estructura. Digamos que esse caminhão seja para carregar carga grande. Digamos que este camión es para cargar una carga grande. Eu vou colocar um eixo maior. Voy a colocar un eje mayor. Eu vou colocar pneus Voy a maiores. colocar ruedas más grandes. Porque a finalidade determina a estrutura. Porque la finalidad determina la estructura. Faz sentido isso para vocês? ¿Tiene sentido esto para ustedes? Deus criou o homem e a mulher. Dios creó al hombre y la mujer. Olha como é a estrutura que ele colocou dentro dos dois. Ahora miren cómo es la estructura que él colocó dentro de los dos. O homem enxerga El hombre mira, ve, estreito e longe. estrecho y lejos. Nós só vemos lá na frente. Nosotros solo vemos lo que está allá bien adelante. Homem não tem visão lateral. El hombre no tiene visión lateral. Por isso que vocês, mulheres, nos mandam na segunda gaveta do lado esquerdo Es por eso que las mujeres nos mandan en el segundo estante al lado izquierdo para pegar um determinado objeto e a gente volta sem nada. para encontrar un determinado objeto y nosotros regresamos sin nada. A gente diz que não achou. Y nosotros decimos, no lo encontré. Aí vocês dizem assim, como você não achou? Y ustedes dicen, ¿cómo que no lo encontraste? Homem não tem visão lateral. El hombre no tiene visión lateral. Queridos, que... Faz sentido? ¿Tiene sentido? Agora, olha como o desconhecimento é terrível. Ahora, miren cuán terrible es el desconocimiento. Eu estou dirigindo o carro dentro da cidade com a Alessi do lado. Alessi, minha esposa. Estoy manejando el auto dentro de la ciudad con Alessi, mi esposa, al lado, Procurando um lugar para estacionar. buscando un lugar para estacionar. Só que, como é que é minha visão? Solo que, ¿cómo es mi visión? Aí ela vira e diz para mim, César, tem um lugar ali. Entonces ahora ella se da vuelta hacia mí y me dice, César, hay un lugar ahí. E eu digo assim, você quer assumir o volante? Y yo le digo, ¿quieres manejar tú? E aí nós temos uma briga armada. Y ahí tenemos se armó una pelea, Porque nós não respeitamos a diferença. porque no respetamos la diferencia. Quantas vezes eu briguei por isso? ¿Cuántas veces peleé por eso? Dizendo que ela queria ser o cabeça do Diciendo casamento. que ella quería ser la cabeza del matrimonio. Que ignorância Qué minha. ignorancia mía. Quando na verdade era uma estrutura diferente que Deus deu. Cuando la verdad es una estructura diferente que Dios dio. O homem enxerga desta El maneira. hombre mira de esa manera. Porém, olha o que a ciência da oftalmologia diz da mulher. Pero mire lo que dice la ciencia de la oftalmología de la mujer. Diz que a mulher enxerga estreito e aberto. Dice que la mujer mira o ve estrecho y abierto. Porque a mulher enxerga detalles. Porque la mujer ve los detalles. Tudo que é imediato a mulher vê. Todo lo que es inmediato la mujer lo ve. Por isso que mulher faz 4, 5 coisas ao mesmo Por tempo. eso la mujer hace 4 o 5 cosas al mismo tiempo. Nós não conseguimos. Nosotros no lo conseguimos. A gente mira o ponto lá na frente. Nosotros solo vemos un punto allá adelante. E é o que a gente vai fazer. Y es lo que vamos a hacer. A mulher enxerga todas as responsabilidades La imediatas. mujer ve todas las responsabilidades inmediatas. Queridos, pensem agora. Ahora, piensen esto. O alvo nosso é ouvir a voz de Deus. Nuestra meta es oír la voz de Dios. Se eu enxergar só lá na frente, Si yo solo miro allá adelante, eu não vou ver os perigos imediatos que eu posso ter. no voy a ver los peligros inmediatos que puedo tener. Quantas vezes um tombo numa calçada pode dar um traumatismo craniano? ¿Cuántas veces un pequeño hoyo en la vereda puede producir un traumatismo craneano? O homem que só enxerga lá
ele corre risco de tropeçar nas coisas imediatas que ele não vê. El hombre que solo mira allá adelante tiene el riesgo de tropezar en las cosas que están inmediatas y no ve. Então, se nós tomarmos apenas a visão do homem, nós temos esse risco. Entonces, si nosotros solo tomamos la visión masculina del hombre, tenemos ese riesgo. Porém, se nós tomarmos apenas a visão da mulher, Pero si solamente tomamos la visión de la mujer, nós podemos perder o norte de onde nós temos que chegar. podemos perder el norte hacia donde tenemos que ir. Então, o que o Espírito fez? Entonces, ¿qué hizo el Espíritu? Nos deu um governo conjunto, Nos dio un gobierno conjunto, onde existem papéis diferentes. donde existen roles diferentes. O valor é o mesmo. El valor es el mismo. Ninguém é maior que ninguém. Nadie es mayor que nadie. O machismo é uma afronta às escrituras. El machismo es una afrenta a las escrituras. Assim como o feminismo é uma afronta às Como también escrituras. el feminismo es una afrenta a las escrituras. Todos nós, homem e mulher, somos imagem e semelhança de Deus. Todos nosotros, hombres y mujeres, somos imagen y semejanza de Dios. Porém, para governar a nossa vida, Sin embargo, para gobernar nuestra vida, precisamos da visão dos dois. necesitamos de la visión de los dos. Então, não importa o que eu vejo, Entonces, no importa lo que yo veo, não importa o que minha esposa no vê, importa lo que mi esposa ve, importa o que Deus está falando. importa lo que Dios está hablando. Não importa se vem sobre a minha vida ou sobre a vida No dela. importa si viene a mi vida o a la vida de ella. Faz sentido para os irmãos? ¿Tiene sentido para ustedes? Então, se nós não aprendermos a ter este governo conjunto, Entonces, si no aprendemos a tener este gobierno conjunto, nós não discernimos a voz de Deus. no discernimos la voz de Dios. O homem tem a responsabilidade de governar. El hombre tiene la responsabilidad de gobernar. A mulher tem a responsabilidade de auxiliar. La mujer tiene la responsabilidad de auxiliar. E nós temos que discernir a voz de Deus através dos dois. Y necesitamos discernir la voz de Dios a través de los dos. Meus queridos, 70% dos nossos problemas passam aqui. Amados, el 70% de nuestros problemas pasan por aquí. De nós não sabermos entender a voz de Deus através da vida do parceiro. De no saber entender la voz de Dios a través de la vida de mi pareja. Quando chega no capítulo 2, versículo 18, Cuando llegamos al capítulo 2, versículo 18, eu vou fazer um teatro. voy a hacer un teatro. Eu imagino a cena assim. Yo me imagino así la escena. Deus olhou para Adão Dios miró a Adán e falou assim: y habló así. não é bom que ele fique só. No es bueno que el hombre esté solo. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Le haré una ayudadora. É como se Deus estivesse dizendo que sozinhos nós não vamos discernir a voz dele. Es como si Dios estuviese diciendo que solos no vamos a discernir su voz. Então ele nos deu uma companheira que enxerga de uma forma diferente. Entonces nos dio una compañera que ve de una manera diferente. Então são papéis diferentes Entonces son roles que diferentes precisam ser somados. que necesitan ser sumados. Vocês estão entendendo por que as mulheres em geral se sobrecarregam? Entonces está entendiendo por qué en general las mujeres se sobrecargan. Elas enxergam muitas coisas imediatas. Ellas ven muchas cosas inmediatas Elas pesam sobre y elas. son pesadas sobre ellas. A mulher às vezes se afoga em 5 centímetros A d'água, veces la mujer se ahoga en 5 centímetros de agua, porém põe a boca e o nariz em 5 centímetros d'água. sin embargo pone la boca y la nariz en 5 centímetros de agua. Mata. Mata. Vocês estão entendendo a ideia? Não? Como a mulher enxerga muita coisa, Como la mujer ve muchas cosas, ela desespera. se desespera. A coisa não é grave, El asunto no es grave, mas ela desespera, pero se desespera porque ela tem muita informação. porque tiene mucha información. Por isso elas chegam para conversar com a gente alteradas. Por eso ellas ya llegan a conversar con uno, alteradas, Porque ela está vendo muita coisa urgente na porque está cabeça viendo dela. muchas cosas urgentes en su cabeza. Está fazendo sentido? ¿Tiene sentido? Vou dar um exemplo. Voy a dar un ejemplo. O casal precisa de 10 informações para resolver a vida. Un matrimonio necesita 10 informaciones para resolver su vida. O homem tem 4, El hombre tiene 4, a mulher tem 40. la mujer tiene 40. O que acontece se o casal não conversar? ¿Qué pasa si el matrimonio no conversa?
ela vai começar a falar para o homem sobre essas 40 coisas. Ella va a comenzar a hablarle al hombre sobre las 40 cosas. Muitas coisas. Muchas cosas. E o homem, como só enxerga 4, Y el hombre, como solo ve 4, vai ter a tendência de desprezar o que ela está falando. va a tener la tendencia a despreciar lo que ella está diciendo. Dizendo que ela está arrumando problemas que não existem. Diciendo que ella se está inventando problemas que no existen. Essa não é a atitude que devemos ter. Esa no es la actitud que debemos tener. Nós temos que entender que nós temos 10 coisas que nós precisamos saber. Necesitamos comprender que tenemos 10 cosas que necesitamos saber. Quando nós conversamos, nós trazemos as 4 que nós temos Cuando conversamos traemos las 4 que tenemos e nós pegamos as 6 que faltam pela voz da mulher. y tomamos las 6 que nos faltan de la voz de la mujer. O que a mulher faz com as outras 34? ¿Qué hace la mujer con las otras 34? Ela simplesmente fica tranquila. Ella simplemente se queda tranquila. Porque as 6 que são necessárias, o marido conseguiu entender. Porque las 6 que son necesarias, el marido consiguió entenderlas. Vocês estão vendo o quanto isso é prático. Usted está viendo cuán práctico es esto. Vou dar um exemplo nas Voy Escrituras. a dar un ejemplo en las Escrituras. Não abram o texto. No abra el texto. Em Gênesis 16, En Génesis 16, o casal Abraão e Sarai tem um problema. el matrimonio de Abraham y Sara tiene un problema. Vamos lembrar que ela era Sarai. Vamos a recordar que ella era Sarai. O que significa Sarai? ¿Qué significa Sarai? Contenciosa, Contenciosa, briguenta, peleadora. barraqueira. Eso. Uma mulher que atrita demais. Una mujer que tiene muchos conflictos, que es conflictiva, demasiado conflictiva. Esse é o sentido da palavra Sarai. Ese es el sentido de la palabra Sarai. Por que esta mulher tinha essa atitude? ¿Por qué esta mujer tenía esta actitud? Ela estava há 13 anos tentando ter um filho. Ella por 13 años estaba tratando de tener un hijo. É desesperador para a mulher. Y eso es desesperante para una mujer. Ela tinha esperança e o filho não vinha. Ella tenía esperanza y el hijo no llegaba. Um dia ela virou para Abraão, Un día se volvió hacia Abraham, pega Agar, deita com ela. Agar vai ser mãe de sangue e eu vou ser mãe de colo. entonces dice, toma a la esclava Agar, acuéstate con ella, Agar va a ser madre de sangre y yo voy a ser madre de regazo. Então, Abraão anuiu ao conselho dela. Entonces Abraham se unió al consejo de ella Ele consentiu com o que ela estava falando. y consintió en lo que ella estaba hablando. E nós temos Ismael. Y entonces vino Ismael. Nós temos o problema que existe até hoje. Y tenemos un problema que existe hasta hoy. Porém, Abraão e Sara têm o nome mudado. Sin embargo, Abraham y Sara cambiaron sus nombres. E o nome de Sarai é mudado para Sara. Y el nombre de Sarai fue cambiado para Sara. Sabe o que significa Sara no hebraico? ¿Sabe lo que significa Sara en hebreo? Princesa. Princesa. Sabe qual a principal característica de uma princesa? ¿Sabe cuál es la principal característica de una princesa? Ela é completamente discreta. Ella es totalmente discreta. Ela está atrás do seu parceiro, Está detrás de su pareja, sussurrando no ouvido, susurrando en el oído, falando mansamente. hablando mansamente. E agora esta mulher Y transformada ahora esta mujer transformada vive um problema terrível. vive un problema terrible. Nasceu o filho dela, Isaac, Nació su hijo Isaac e Ismael zomba de Isaac. y Ismael se burla de Isaac. Quando Isaac vai ser desmamado, é dada uma festa Cuando Isaac va a ser destetado, se hace una fiesta. e Ismael zomba de Isaac. Ismael se burla de Isaac. E como toda mãe, Y como toda madre, ela se feriu. ella se siente herida. E ela virou para o marido dela e disse assim: Entonces se volvió hacia su marido y le dijo, porém, como uma princesa, sin embargo, como una princesa, Abraão, despede essa mulher e seu filho, Abraham, echa a esa mujer y a su hijo, porque este filho não vai ser herdeiro com o meu filho. porque ese hijo no heredará junto con mi hijo. E aquilo foi muito penoso para Abraão. Y eso fue muy doloroso para Abraham. Lembra que ela falou como uma princesa, Recuerde que ella habló como una princesa, não como uma mulher briguenta. no como una mujer peleadora. O texto diz que Abraão foi e consultou ao Senhor Dice la escritura que Abraham fue y consultó al Señor. e o Senhor respondeu assim para Y Abraão: el Señor le respondió así a Abraham: faze conforme tudo quanto te disser tua mulher. haz todo lo que te dice tu mujer. Naquele momento, quem
tinha a voz de Deus no casamento? En ese momento, ¿quién tenía la voz de Dios en el matrimonio? A mulher. La mujer. Quem discerniu? ¿Quién discernió? O homem. El hombre. Vocês estão entendendo que é o homem governando e a mulher ¿Usted auxiliando? entiende lo que es la mujer auxiliando y el hombre gobernando? Queridos, quando eu entendi esse princípio, Hermanos, cuando yo entendí ese principio, as brigas cessaram na minha casa. las peleas terminaron en mi casa. Porque quando minha esposa agora fala, Porque cuando ahora mi esposa habla, eu vou considerar se Deus está falando através dela. yo voy a considerar si Dios está hablando a través de ella. Mulher, você não é Deus. Mujer, tú no eres Dios. Não ache que tudo que você fala provém de Deus, não. No pienses que todo lo que hablas viene de Dios. Lembra o que Deus falou para Adão? Recuerda lo que Dios le dijo a Adán. Visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Porque escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Às vezes a mulher pode trazer uma voz que traz maldição sobre a terra. A veces la mujer puede traer una voz que trae maldición sobre la tierra. Mas isso não muda o fato de que vocês são auxiliadoras. Pero eso no cambia el hecho de que ustedes son auxiliadoras. Então, enquanto esse governo conjunto não é compreendido, Entonces, mientras no se comprenda este gobierno conjunto, nós ficamos batendo cabeça, estamos golpeándonos cabeza con cabeza ficamos perdendo tempo, y estamos perdiendo el tiempo. não somamos a verdade, No sumamos la verdad, não vemos a verdade no todo no vemos la verdad en el todo e não conseguimos caminhar tudo que Deus quer que seja caminhado. y no conseguimos caminar todo lo que Dios quiere que sea caminado. Então este é o primeiro papel que a Bíblia descreve em Gênesis 1 e 2. Entonces este es el primer rol que la Biblia describe en Génesis 1 y 2. Um governo conjunto. Un gobierno conjunto. Aí a Bíblia avança. Y ahí la Biblia avanza. Gênesis 3, Génesis 3, versículo 16. versículo 16. Agora houve a queda e Deus vai redefinir os papéis. Aquí entonces ya ocurrió la caída y Dios va a redefinir los roles. Vejam como Deus faz. Vean lo que Dios hace. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Queridos, se a gente olhar o texto superficialmente, Si miramos este texto superficialmente, vocês só veem uma maldição. usted solo ve una maldición. Você vê a maldição da dor do parto Usted ve la maldición de los dolores de parto e de uma sujeição de uma pessoa a outra. y de la sujeción de una persona a otra. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Pero no es esto lo que la Biblia habla. Tentem entender a mente do Espírito, Trate de entender la mente del Espíritu, porque esse versículo vai ser mantido em todas as Escrituras. porque este versículo se va a mantener en todas las Escrituras. Deus dá um papel para a mulher, Dios da un rol a la mujer com duas expressões: con dos expresiones: filhos e marido. hijos y marido. Todo o papel da mulher passa por pessoas. Todo el rol de la mujer pasa por personas. Nada numa mulher pode ser maior que pessoas. Nada en una mujer puede ser mayor que las personas. Nós não temos tempo para mostrar os No textos, tenemos tiempo para mostrar los textos, mas pelo menos que eu conheça, pero por lo menos que yo sepa, todos os textos que falam de vida familiar todos los textos que hablan de vida familiar vão definir a mulher com gente. van a definir a la mujer en relación a personas. Olha como tem sido equivocada a interpretação dos irmãos hoje. Mire cómo se ha equivocado la interpretación de los hermanos hoy. Quando os irmãos pegam o texto da mulher virtuosa de Provérbios, Cuando los hermanos toman el texto de la mujer virtuosa de Proverbios, vem essa mulher trabalhando. ven una mujer trabajando. Porém, lá no texto, Sin embargo, ahí en el texto nós temos 9 trabalhos da mulher. tenemos 9 trabajos de la mujer. Sabe quantas pessoas aparecem na vida dessa mulher? ¿Sabe cuántas personas aparecen en la vida de esa mujer? 9. 9. Porque essa mulher está tocando gente. Porque esa mujer está tocando personas. Ela toca o marido, Ella toca a su marido, ela toca os filhos, toca a sus hijos, ela toca as suas servas, toca a sus siervas, ela toca os necessitados, toca a los necesitados, ela toca os negociantes, toca a los negociantes, ela toca os juízes. toca a los jueces. Tudo no papel dela está ligado a gente. Todo en el rol de ella está ligado a las personas. Mulher, você tem que compreender que Deus deu para você Mujer, tú tienes que comprender lo que Dios te dio.
a preciosa tarefa la preciosa tarea de colaborar com a formação de pessoas. de colaborar con la formación de personas. Vocês nos auxiliam a representar Cristo nessa terra. Ustedes nos ayudan a representar a Cristo en esta tierra. Vocês preparam a próxima geração que vai ser testemunha nessa terra. Ustedes preparan la próxima generación que será testimonio en esta tierra. É um papel sublime, Es un rol sublime, é um papel santo. es un rol santo. E vocês precisam compreender que nada pode ser maior do que pessoas. Y ustedes necesitan comprender que nada es más grande que las personas. Se você compreender isso, Si usted comprende esto, você vai definir o tanto de trabalho que você pode ter. tú vas a poder definir cuánto trabajo puedes hacer. Você vai definir quando na vida familiar você vai poder trabalhar fora. Y puedes definir cuándo en tu vida familiar podrás trabajar afuera. Você vai definir quando na vida familiar você não vai poder trabalhar O fora. poder definir cuándo en tu vida familiar no podrás trabajar afuera. Por quê? Porque você é a responsável por edificar pessoas. Porque tú eres responsable por edificar personas. Se eu pegar, por exemplo, as irmãs mais velhas, Si yo tomo, por ejemplo, las hermanas más viejas, que são que viúvas, son viudas, o texto de 1 Timóteo 5, el texto de 1 de Timoteo 5, quando descreve essas irmãs, cuando describe a esas hermanas, diz que é para ser arrolada na igreja as viúvas maiores de 60 anos, dice que las hermanas que tienen que ser puestas en la lista de la iglesia tienen que ser mayores de 60 años. mas aí descreve a quantia de papéis que ela tem com pessoas. Y ahí describe la cantidad de roles que ella tiene con personas. Tem que ter sido esposa de um só homem, Tiene que haber sido esposa de un solo marido, criado os filhos bem, criado bien a sus hijos, lavado os pés dos lavado necessitados, los pies de los necesitados, cuidado dos apóstolos. cuidado de los apóstoles. Todos os textos da mulher atrelam elas às mulheres, a pessoas. Todos los textos sobre mujeres las ligan a personas. O texto de Tito El texto de Tito diz que é para as irmãs mais velhas dice que para las hermanas mayores, ensinarem as jovens recém-casadas. que tienen que enseñar a las mujeres, a las jóvenes recién casadas. Todos os textos. Todos los textos. Jesus, nosso Senhor Jesus, Nuestro Señor Jesús foi assistido por muitas mulheres. fue asistido por muchas mujeres. Porque a principal tarefa de uma mulher é pessoas. La principal tarea de una mujer son las personas. Nós precisamos entender bem isso. Necesitamos entender bien esto. Porque se isso não for compreendido, as decisões não são tomadas com sabedoria. Porque si esto no se comprende, las decisiones no son tomadas con sabiduría. Os irmãos estão entendendo? ¿Está entendiendo? No Brasil é uma verdade indigesta. En Brasil esta es una verdad difícil de digerir. Não é uma verdade fácil. No es una verdad fácil. Não é uma verdade fácil para o marido nem para a No es esposa. una verdad fácil para el marido ni para la esposa. Mas é a verdade das Pero es Escrituras. la verdad de las Escrituras. Vamos um pouquinho mais. Vamos un poco más adelante. Vejam o que fala sobre Adão. Vea lo que habla sobre Adán. O papel do homem. El rol del hombre. Do 17 ao 20. Del 17 al 20. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O que os textos estão nos ensinando? ¿Qué nos están enseñando estos textos? Agora o homem tem dois papéis. Ahora el hombre tiene dos roles. A mulher tem um papel com duas expressões: La mujer tiene un rol con dos expresiones: filhos e marido. hijos y marido, Pessoas de uma forma geral. personas de una manera general. Mas o homem aqui tem dois Pero papéis. aquí el hombre tiene dos roles. O primeiro papel: El primero, a provisão financeira está atrelada ao homem, la provisión financiera está ligada al hombre, não está ligada à mulher. no está ligada a la mujer. Homem, você daria conta de uma dor de parto? Hermano, hombre, ¿usted soportaría un dolor de parto? Mulher, você acha que nós daríamos conta? Mujer, ¿usted piensa que nosotros seríamos capaces?
Esse último mês, os Estados Unidos fez uma pesquisa En este último mes en los Estados Unidos se hizo una investigación de como seria a reação dos homens à dor de parto. de cómo sería la reacción de los hombres a los dolores de parto. Então eles colocaram vários eletrodos Entonces colocaron varios electrodos que davam choque, que daban golpes, que produziam dor. que producían dolor. Quantas caritas, ¿Cuántos rostros? caritas, quantos rostos feios, Rostros feos, gritos. gritos. Os homens não dão conta de dor. Los hombres no soportan el dolor. Nós temos uma gripe. Nosotros tenemos una gripe, Certo? ¿cierto? Por que eu estou dizendo isso? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque as mulheres não dão conta do suor. Porque las mujeres no soportan el sudor. O peso da provisão é do homem. El peso de la provisión es del hombre. O homem não provê só dinheiro. El hombre no provee solo dinero. Nós ainda vamos abrir textos Todavía vamos a mirar otros textos. que mostram que o homem provê oração, Que el hombre muestran que el hombre provee oración, provê afeto, provee afecto, provê toque, provee toque, provê a palavra, provee la palabra, provê a limpeza, a ordem da mulher, a provee santificação la da mulher. santificación de la mujer. O homem provê muitas El hombre coisas. provee muchas cosas. A provisão aqui que está destacada é a financeira. Aquí la provisión que se destaca es la financiera. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Deja parar, detenerme aquí un poco. Com 6 anos de casado, Con 6 años de casado, eu devia 1 ano de salário. yo debía 1 año de salario E minha esposa não sabia. y mi esposa no sabía. Chegou um ponto que eu me abri com ela. Llegó un punto en que me abrí con ella. E eu fui altamente indisciplinado. Y yo fui muy indisciplinado. A minha esposa, ela tem uma carteira abençoada. Mi esposa tiene una cartera bendecida. Ela põe R$100 na carteira dela, no final do mês tem 110. Mi esposa pone 100 reales en su cartera y al final de mes tiene 110. O dinheiro multiplica na mão dela. El dinero se multiplica en sus manos. Então eu fui extremamente tentado a pôr a administração do dinheiro na mão dela. Yo fui extremadamente tentado a poner la administración del dinero en sus manos. E eu fui orar por isso. Y fui a orar por eso. Mas o Espírito não me permitiu. Pero el Espíritu no me permitió. Porque era um papel meu. Porque era un rol mío. Dinheiro é um senhor. El dinero es un señor. Dinheiro é uma entidade. El dinero es una entidad. Não é uma potestade, No es una potestad, mas é uma entidade. pero es una entidad. Dinheiro tem poder de governo. El dinero tiene el poder de gobierno. Dinheiro tem poder de mando. Tiene poder de mando. Dinheiro é um trem, segundo as escrituras, é um treino. El dinero es un Treinamento entrenamiento para que Deus me derrame os valores eternos. para que Dios me derrame los valores eternos. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Pois aquele que não sabe ser fiel nas riquezas de origem iníqua, Porque aquel que no sabe ser fiel en las riquezas de origen injusto, dinheiro, dinero, como é que eu vou lhe confiar a verdadeira riqueza? ¿cómo es que voy a confiarles la verdadera riqueza? Não existe homem de Deus que não saiba lidar com dinheiro. No existe hombre de Dios que no sepa tratar con el dinero. Líder que não aprendeu a lidar com dinheiro Un líder que no aprendió a tratar con el dinero nunca se tornará um homem de Deus, nunca se volverá un hombre de Dios. porque ele é dividido em 2 senhores. Está dividido entre O señores. dinheiro tem poder de mando sobre ele. El dinero tiene poder de mando sobre él. Então o homem precisa aprender a lidar com o Entonces dinheiro, el hombre necesita aprender a tratar con el dinero. não apenas a prover o dinheiro, No solamente a proveer el dinero, mas também administrar o dinheiro. pero también administrar el dinero. Meus queridos, pensem comigo. Queridos, piensen conmigo. O diabo não é um senhor, El diablo no es un señor, mas o dinheiro é um senhor. pero el dinero es un señor. Como é que Deus ia pegar o instrumento do poder ¿Cómo es que Dios iba a tomar el instrumento de poder e colocar na mão da mulher que apenas auxilia? y colocarlo en la mano de la mujer que solamente ayuda, auxilia? Quando uma
mulher lida demais com dinheiro, Cuando una mujer trata mucho con el dinero, ela começa a tomar pequenas decisões. ella comienza a tomar pequeñas decisiones, Ela começa a ter uma autonomia perigosa. comienza a tener una autonomía peligrosa. À medida que ela vai tomando A decisões, medida que va tomando decisiones, ela vai chamando o papel de cabeça para si. está tomando el papel de cabeza para sí. Os irmãos estão entendendo? ¿Usted está entendiendo? O dinheiro não é do homem. El dinero no es del hombre, O dinheiro é do casal. el dinero es del matrimonio. O homem provê, El hombre provee, mas ambos decidem o que fazer com o dinheiro. pero ambos deciden qué hacer con el dinero. Ambos têm que receber da parte do Senhor a compreensão. Ambos tienen que recibir de parte de Dios la comprensión. Os irmãos estão entendendo? ¿Está entendiendo? Se este ponto se houver tropeço neste ponto, Si en este punto hay tropiezo, muitas coisas do casamento vão ser difíceis. esas cosas en el matrimonio serán difíciles. Na segunda etapa, nós vamos abrir o Salmo 128. En la segunda etapa vamos a abrir el Salmo 128. Eu vou mostrar para os irmãos como que é a mesma linguagem de Gênesis. Voy a mostrar a los hermanos cómo se trata del mismo lenguaje de Génesis. Então, dinheiro é um assunto que tem que ser resolvido. Entonces el dinero es algo que tiene que ser resuelto E o homem tem que aprender a lidar com y ele. el hombre tiene que aprender a tratar con él. Mas não é apenas esse papel. Pero no es solamente ese rol. Depois o texto vira. Después el texto, Aliás, antes de dizer o próximo ponto. antes de decirlo el próximo punto. Quando Jesus falou do tempo dos fins, Cuando el Señor Jesús habló del tiempo del fin, ele lançou mão de duas famílias. Él echó mano de dos familias. Vocês se lembram qual? ¿Se recuerda cuáles? Noé Noé e Ló. y Lot. Duas famílias. Dos familias. Duas famílias crentes. Dos familias creyentes. Noé andou com Deus. Noé anduvo con Dios. Não era crente. Noé era creyente. Porém, Judas diz Sin embargo, Judas dice que o justo Ló. que el justo Lot, Então, Ló era um crente. entonces Lot era creyente. Diz que ele afligia a sua alma com o comportamento daqueles insubordinados. Dice que él afligía su alma con el comportamiento de los inicuos. Então, duas famílias cristãs. Entonces, dos familias cristianas, Duas mulheres que não têm nome. dos mujeres que no tienen nombre. É muito curioso porque a Bíblia não costuma fazer isso. Muy curioso porque la Biblia no acostumbra a hacer eso. Destacou duas mulheres que não tinham nome. Destacar a dos mujeres que no tienen nombre. Por quê? ¿Por qué? A mulher de Noé La mujer de Noé amou tanto ao Senhor amó tanto al Señor que ela estava atrás dele, que ella estaba detrás de él, submissa, debaixo de uma mesma missão. sumisa, debajo de una misma misión. A missão de levantar uma arca. La misión de levantar un arca. Porém, e a mulher de Ló? Sin embargo, la mujer de Lot, Como que eu sei que a mulher de Ló era crente? ¿cómo sé que la mujer de Lot era creyente? Ela virou uma estátua de sal. Ella se convirtió en una estatua de sal. Vocês lembram que o sal é uma figura da vida cristã? Usted recuerda que la sal es una figura de la vida cristiana. Porém, vocês lembram que o Senhor Jesus falou do sal? Sin embargo, usted recuerda lo que el Señor Jesús dijo de la sal. Se o sal vier a se tornar insípido, para nada mais presta. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Foi uma mulher que perdeu o sabor. Fue una mujer que perdió el sabor. Ela olhou para trás. Ella miró para atrás. Ela não olhou para ver o juízo. No miró para ver el juicio. Ela ia ver uma bola de fogo. Ella iba a ver una bola de fuego. Ela ia ver destruição. Ella iba a ver destrucción. Ela olhou porque os olhos são a janela da alma. Ella miró porque los ojos son la ventana del alma. Ela buscou o que ela estava perdendo. Ella buscó lo que estaba perdiendo. O que ela estava ¿Qué perdendo? estaba perdiendo? Ezequiel diz, Ezequiel dice, falando a respeito de Sodoma, hablando sobre Sodoma, assim: así. nós achamos que Sodoma só era uma cidade com homossexualidade. Nosotros pensamos que Sodoma solo era una ciudad con homosexualidad. Mas Ezequiel capítulo 16 diz assim: Pero Ezequiel capítulo 16 dice así: esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Havia próspera tranquilidade, Había prosperidad y tranquilidad, fartura de pão. hartura de pan. Era uma cidade de negócio. Era una ciudad de negocios. Era uma cidade de crescimento Era financeiro. una ciudad de crecimiento financiero. Meus queridos, a cidade onde eu moro
Amados, en la ciudad donde yo vivo, foi considerado o 8º salário do fue país. considerado el 8º salario de ingreso más alto del país. Há 30 anos atrás tinha um testemunho excepcional de Cristo. Hace 30 años tenía un testimonio excepcional de Cristo. Hoje nós temos uma igreja completamente mundanizada. Hoy tenemos una iglesia totalmente mundanizada. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque foi uma cidade próspera. Porque fue una ciudad próspera, Onde entra dinheiro, entra sexo. donde entra el dinero, entra el sexo. Então, Ló, quando ele vai para Sodoma, Entonces cuando Lot fue a Sodoma, ele levanta os olhos él levantó los ojos e viu a terra perto de y vio Sodoma, la tierra cercana a Sodoma, que era uma terra com muita água. que era una tierra con mucha agua. Ele é pastor. Él era pastor. Aonde tem água, tem pasto. Donde hay agua hay pasto. Então ele pensou de que maneira? Entonces él pensó, ¿de qué manera? Ele tomou uma decisão financeira. Y él tomó una decisión financiera. Um crente que não lida bem com dinheiro. Un creyente que no trata bien con el dinero. Os irmãos estão entendendo? ¿Se lo entiende? Dinheiro é assunto grave. El dinero es algo grave. Como conselheiro, Como consejero, às vezes eu prefiro um adultério a veces prefiero un adulterio do que um problema financeiro. que un problema financiero. Um adultério é uma dor aguda, Un adulterio es un dolor agudo, mas um problema financeiro é uma dor crônica no casal. pero el problema financiero es un dolor crónico en un matrimonio. Quando o problema se manifesta, o casal já está distante há muitos anos. Cuando el problema se manifiesta, el matrimonio ya se distanció hace muchos años. E aí vejam o resultado das duas Y famílias. ahora vean el resultado de las dos familias. Vejam os filhos deles. Vean a los hijos de ellos. Os filhos de Noé, Los hijos de Noé, quando Noé tomou uma bebedeira, cuando Noé se emborrachó, os estudiosos dizem que Noé possivelmente não conhecia o efeito da planta. los estudiosos dicen que probablemente Noé no conocía el efecto de la planta. Um dos filhos, que talvez pode ser um neto, Uno de los hijos, que quizás fuese un nieto, zomba do pai ou do avô que está nu. se burló del papá o abuelo que estaba desnudo. Porém, os outros dois filhos Sin embargo, los otros dos hijos põem uma capa no ombro se pusieron una capa en los hombros e vão caminhando de costas e cobrem a nudez do fueron pai. caminando de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Olha o que a Bíblia diz. Ahora mire lo que la Biblia dice. O amor cobre multidão de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Quem ensinou esses dois filhos a fazer isso? ¿Quién enseñó a esos dos hijos a hacer eso? Não achem que foi apenas Noé, No piense que fue solo Noé, porque foi especialmente a esposa dele. porque fue especialmente su esposa. Quando uma mulher tem uma tranquilidade, Cuando una mujer tiene una tranquilidad, quando ela é serena, cuando ella es serena, ela não critica os no outros, critica a los otros, ela não critica a igreja, no critica a la iglesia, ela é tranquila com as pessoas, tranquila con las ela personas, é cheia de amor. está llena de amor. Imaginem se a esposa de Noé Imagínense a la esposa de Noé. fosse uma mulher crítica com pessoas. Si la esposa de Noé fuera una mujer crítica con las personas, Está vendo aquele lá? ¿estás viendo aquello allá? Está vendo tua mãe o que me falou? ¿Estás viendo lo que dijo tu mamá? Está vendo teu pai o que disse? ¿Estás viendo lo que dice tu papá? Está vendo tua família como é? ¿Estás viendo tu familia como es? Se ela fosse uma mulher crítica, seus filhos seriam ácidos. Si ella fuera una mujer crítica, sus hijos serían ácidos. Eles nunca teriam coberto a nudez do pai. Ellos nunca habrían cubierto la desnudez de su padre. Os irmãos estão entendendo? ¿Te lo entienden? Filhos abençoados, porque era um casal ajustado. Los hijos fueron bendecidos porque era un matrimonio ajustado. Mas vocês conhecem o final da vida de Ló. Pero usted conoce el final de la vida de Lot. Lembram-se do que a mulher, as filhas dele fizeram? ¿Recuerda lo que hicieron sus hijas? Ló estava tão inserido no mundo, Lot estaba tan inserto en el mundo. ele era crente, Él era creyente. porém tão ligado ao mundo, Estaba tan unido al mundo que quando os homens querem invadir a casa dele, que cuando los hombres quisieron invadir su casa, ele faz segundo o costume da terra. él hizo según las costumbres de la tierra. O que ele fez? ¿Qué hizo? Não peguem as minhas filhas. No, tomen a mis hijas. Queridos, Deus nunca mandaria ele fazer isso. Amados, Dios nunca le mandaría hacer una cosa así. Isso é costume da terra. Esa es la costumbre de la tierra. Como é que eu sei disso? ¿Cómo que sé eso? Porque depois que a mãe das meninas
se tornou uma estátua de sal, Porque después de que la madre de las niñas se volvió una estatua de sal, o texto diz que as duas conversaram el texto dice que las dos conversaron e que as duas precisavam providenciar uma descendência para o pai, y que las dos necesitaban proveer una descendencia para el padre, segundo o costume da terra. según las costumbres de la tierra. Olha que tristeza. Mire qué tristeza. Meninas se deitando com o pai. Niñas acostándose con su padre. Mas onde começou o problema? Pero ¿dónde comenzó el problema? Um homem que não soube lidar com dinheiro. Un hombre que no supo tratar con el dinero. Homem, Hombre, se você é lento para tomar decisão em Deus, si eres lento para tomar decisiones en Dios, confira como você lida com dinheiro. entonces ve cómo tratas con el dinero. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque no texto de Ló Porque en el texto de Lot diz assim: dice así: vendo os anjos que ele se demorava, viendo los ángeles que él se demoraba, tomaram ele pela mão e tiraram ele da cidade. lo tomaron por la mano y lo sacaron de la ciudad. Por que ele se tornou demorado? ¿Por qué él se demoró? Porque ele era dividido Porque estaba dividido entre Deus e o mundo, entre Dios y el mundo, entre Deus e o dinheiro. entre Dios y el dinero. Então, dinheiro é um assunto que no seio familiar tem que ser muito bem resolvido. Entonces el dinero es algo que en el seno familiar tiene que ser muy bien resuelto. Se você é a minha semelhança, Si tú eres mi semejanza, você lida mal com dinheiro, si tú, como yo, al igual que yo, tratas mal con el dinero você gasta mais do que ganha, y gastas más de lo que está ganas, sempre sob pressão, estás siempre sobre presión, você precisa pôr o joelho no chão. necesitas poner tus rodillas en la tierra Você precisa pedir ajuda para um irmão. y necesitas pedir ayuda a un hermano. Eu pedi ajuda a um irmão muito disciplinado com dinheiro lá atrás. Yo le pedí ayuda a un hermano muy disciplinado con el dinero allá en el pasado. Ele sentou comigo toda semana. Él se juntó conmigo todas las semanas. Durante um ano eu não emiti um cheque. Durante un año no emití un cheque Eu não passei o cartão uma vez. y no pasé mi tarjeta de crédito una sola vez. Tudo que eu fiz foi com dinheiro. Todo lo que hice fue con dinero Eu aprendi a lidar com o y dinheiro. aprendí a tratar con el dinero. Dali em diante me tornei um outro homem. Y de ahí para adelante me volví otro hombre. Os irmãos estão entendendo? ¿Te entiendes? Esse assunto é muito sério. Este asunto es muy serio. Mas há um outro papel aqui que é dado então para Adão. Pero hay otro rol que aquí se le da a Adán. O texto diz que Adão deu nome para Eva. Dice el texto que Adán le dio un nombre a Eva. No versículo 20, ele dá o nome de Eva para Eva. Y aquí en el versículo 20 es él quien le da su nombre, el nombre a Eva. O que significa o nome? ¿Qué significa el nombre? O nome na Bíblia sempre fala do caráter ou da função. El nombre en la Biblia siempre habla del carácter o de la función. Uma das duas coisas. Una de las dos cosas. Adão significa vermelho, Adán significa rojo, porque ele foi tirado do pó da terra. porque él fue sacado del polvo de la tierra. Noé significa repouso, Noé significa reposo, porque a terra repousou do pecado em Noé. porque la tierra reposó del pecado en Noé. Davi significa amado, David significa amado, Salomão pacífico, Salomón pacífico. e vai por aí afora. Y de ahí continúa. Moisés tirado das águas. Moisés sacado de las aguas. Então o nome sempre fala do caráter. Entonces el nombre siempre habla del carácter. Então aqui a Bíblia está dando mais um papel do homem. Y aquí la Biblia está dándonos un rol más del hombre. Nós Nosotros vamos formar o caráter delas. vamos a formar el carácter de ellos. Que tipo de mulher você gostaria de ter? ¿Qué tipo de mujer te gustaría tener? É seu papel torná-la segundo o seu entendimento. Es tu papel volverla según tu entendimiento. Você gostaria de ter uma mulher mais afetiva? ¿Tú quieres tener una mujer más afectiva? É seu papel formar isto nela. Es tu rol formar eso en ella. Minha esposa hoje é afetiva, Mi esposa hoy es afectiva, mas ela era uma mulher muito seca. pero ella era una mujer muy seca. Ela é filha de alcoólatras. Ella es hija de alcohólicos. E ela teve que se proteger muito das brigas dos Y pais. ella tuvo que protegerse mucho de las peleas de sus padres. Então ela aprendeu a viver mais distante. Entonces ella aprendió a vivir más distante. Mas eu sou caliente. Pero yo soy cálido. Desculpa.
Desculpe, irmãos. Depois você me explica. Eu sou cálido. Eu sou afetivo. Eu vou ficar só no português. Sí, yo soy afectivo. Então, ao longo dos anos, Entonces, a lo largo de los años, eu fui orando e ajudando ela. yo fui orando y ayudándola. Assim como eu sou indisciplinado. Así como yo soy indisciplinado. E ela me ajudou a ver o valor de ser disciplinado. Y ella me ayudó a ver el valor de ser disciplinado. Meus irmãos, nós é quem damos o nome para elas. Entonces, hermanos, somos nosotros quienes les damos un nombre a ellas. Vocês entendem como isso está de acordo com Efésios 5? ¿Usted se da cuenta cómo esto está de acuerdo con Efesios 5? Diz que nós é quem a santificamos pela lavagem da água. Dice que nosotros la santificamos por el lavamiento de la palabra. Vocês estão entendendo? ¿Usted lo entiende? Então, as nossas mulheres, nesse momento, Entonces, nuestras mujeres en este momento têm a nossa cara. tienen nuestro rostro. Homem, você não gosta do que tua mulher é? A ti no te gusta, ¿no?, lo que tu mujer es. Isso fala de você. Esto habla de ti. Porque é você quem tem que dar o nome para ela. Porque tú tienes que darle un nombre. Você quem tem que trabalhar os afetos Tú dela, tienes que trabajar los afectos de o ella, pensamento los dela. pensamientos. Então esse é um outro papel que a Bíblia está nos Entonces, abrindo. este es otro rol que la Biblia nos está abriendo. Vamos parar? Depois a gente retorna. Vamos a parar entonces, hermano, y en 15 minutos continuamos. O sea, a las 5:15.